Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um VisaCast. Eu sou Georgia Palácio. Estou como presidente da nossa associação, que é onde estamos gravando hoje, mas também a criadora do VisaCast, um podcast exclusivo para falarmos de arquitetura para a saúde, engenharia, vigilância sanitária e todo esse universo que é aprovar projeto ou não aprovar, desenhar, entender de norma, biossegurança e muito mais. Mas hoje no episódio eu tenho duas convidadas especiais, nós que somos conhecidas como o trio das meninas superpoderosas da vigilância sanitária, e eu quero então dar as boas-vindas para a Patrícia e para a Ager. Mas primeiro, vou pedir para a Paty se apresentar e falar um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho. Legal, por favor. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar de um episódio do VisaCast. Obrigada. E muito honrada, né? Porque eu tenho duas amigas e colegas aí de profissão que trabalham na mesma área. São loucas, né? As loucas da vigilância sanitária. Isso é ótimo, né? A gente foi um encontro, assim, encontro de inesperado, vidas. Inesperado de vidas. Foi muito legal. Eu sou arquiteta, sou cascavelense, moro em Curitiba há mais de 20 anos, então eu falo que eu ganhei o Green Card curitibano. Porque eu casei com curitibano e tenho 2 filhos. Me formei pela PUC lá em Curitiba, pela PUC Paraná. Isso foi ano passado, né? Nos idos lá do final de 2005. Eu me formei e desde bem recente. Bem recente, né? Foi ano passado. Enfim. E desde então eu trabalho com projetos de arquitetura que acabam envolvendo este nosso ambiente lindo que é a vigilância sanitária. É um desafio, né? É um desafio. E agora, Ager, por favor, se apresente, fale de você. Então, eu também fiquei muito feliz com esse convite, né? Nós 3 presencialmente, né? Juntas. Um milagre acontecendo. E a gente troca muitas figurinhas de forma online, né? Então, tá sendo um prazer poder participar aqui também do VisaCast. Então, eu também sou arquiteta, eu sou filha de cascavelense, voltei para Cascavel, né? A razão, as origens, né? E por decorrência à época de formação ainda, na época que eu era estagiária, que eu fiz estágio na vigilância sanitária, o mundo me fez eu ficar nessa área. Então, é um nicho, né, da arquitetura que eu me identifiquei desde o primeiro dia do estágio, né? Apesar de ter toda a burocracia, a legislação é norma, a gente tem que estar em constante atualização. É uma área que eu gosto muito. Se eu pudesse, só pegar a vigilância sanitária. Ah, é bom também, né? É muito bom. E você conhecer como é que funciona cada atividade, né? Um dia você está fazendo um consultório de odontologia, outro dia você está fazendo um supermercado. Então, é muito gratificante é um conhecimento vasto, né? É diferente. Sim. Tá. E pessoal que está em casa nos assistindo e vai nos assistir também, o que eu quero contar para vocês é que talvez essas curiosidades vocês não saibam, mas eu quero compartilhar. Bom, primeiro, a Patrícia eu não conhecia, mas a mãe dela, a minha mãe conhece a sua mãe, eu sou cliente da sua mãe, a minha irmã é cliente da sua mãe, e a gente foi se encontrar depois no BNI, eu e a sua mãe. E depois a mesma coisa aconteceu com a Ager. Foi um dia muito aleatório. Então eu digo que esse mundo da vigilância, para quem está aberto a fazer amizade e não ver os profissionais como concorrentes apenas, cria uma amizade e cria um fortalecimento de trabalho muito legal. Porque a gente aprende muita coisa. E a gente ajuda os outros, até porque eu acho que nós não sabemos de tudo. Porque cada norma que a gente pega é um aprendizado. Sim. Então, todo dia a gente aprende uma coisa nova, a gente lê muito, e quando a gente consegue ter algum colega que trabalha na área para discutir um problema, uma solução, alguma criação, isso é muito mais legal, porque o nosso desenvolvimento eu acho que acaba sendo muito melhor. E aí que veio a oportunidade da gente até trabalhar junto, né? Paty, vamos lá, você. Me conta aí, qual que é a tua maior experiência em questão de projeto? Qual é a área que você mais atua? É interesse à saúde? É assistencial? Dispositivos? Como é que é? Eu gosto muito de trabalhar com a área de saúde,
Eu acho que saúde sempre tem os seus desafios, né? E realmente, é como você falou, cada segmento, né, tem realmente as suas particularidades. Eu lembro que, assim, teve uma fábrica de produtos de saúde que foi um projeto muito bacana, né? E mesmo na saúde, você vê que tem segmentos e segmentos que, como, né, são muitas normas, muitas diretrizes, às vezes, e tem coisas que, às vezes, são realmente bem, como é que eu vou dizer, assim, né? Elas são particulares, às vezes, até daquele segmento. Então, saúde, para mim, é um segmento que eu fico muito segura em atuar. E eu gosto também muito da área da alimentação. Confesso pra você que, assim, meu coração pende um pouco pra um lado, um pouco pro outro. Mas, assim, é meio a meio. Saúde e alimentação ali são os segmentos que eu mais atuo hoje. E é legal porque eu vejo que a alimentação é uma coisa que as pessoas, elas acabam não encontrando muita informação. Porque não é uma coisa, eu digo, não é igual uma RDC 50 que tá lá na tabelinha e etc. Mas você tem que entender muito do processo e do que está sendo feito ali. Então, eu acho que é um mundo meio mais místico da vigilância ainda, porque você não tem tanta informação. E você precisa, assim como a parte de hospitalar mesmo, laboratório, etc., você tem que ter toda uma equipe técnica para te ajudar. Porque, dependendo do tipo da produção que você faz, tem o médico veterinário, tem o pessoal que vai trabalhar com a climatização, a renovação do ar do espaço, se eu estou falando com uma cozinha industrial, norma de segurança do trabalho e etc. Então, é um mundo dentro de outro mundo, talvez, não sei, né? Eu tenho o costume de falar que que a vigilância sanitária não é uma caixinha dentro da arquitetura, ela tá fora mesmo. Mas é um mundo, assim, que ela anda junto, complementa, né? É verdade. E você, amiga? A gente tem que ter aquela visão de interpretar o fluxo, né, de uma cozinha industrial, por exemplo, e aliar com a arquitetura, né? Porque daí você tem a questão da ergonomia, do fluxo e das leis, né, que regem as normas, né? Não é só o projeto, né? É toda uma complexidade em cima. Sim. Bom, e eu acho que eu e você somos iguais no quesito de não saber diferenciar se eu prefiro área de saúde ou alimentos. Eu também gosto muito de quebrar a cabeça, aquele desafio de, né, por onde chegou o alimento, para lavagem, armazenar, né? E os funcionários, os anexos que tem que ter, área limpa, área suja. Então, é uma área que eu gosto muito. E a área da saúde, particularmente, eu vim de uma família que a maioria veio da área da saúde, né? A minha mãe é farmacêutica, minha tia é dentista, outra é fisioterapeuta. E eu fui para a área, fugi totalmente da área da saúde. Eu fui para a área de exatas ali, né? Um pouco de humanas, né? Que é a arquitetura. E aí, só que a vida acabou me levando de volta para a área da saúde. E por fim, acabei me casando com um dentista, né? Eu acho que era para unir o útil ao agradável, não sei. Aliar a arquitetura com a área da saúde, né? E de desafio, o que vocês acham que é o mais complicado? É o que vocês gostam, o que vocês fazem, mas o mais difícil de todos. O que vem na cabeça de vocês? Vocês falam assim, meu Deus, isso aqui é difícil. Tem alguma coisa? Ai, não sei. Esse até que eu tava falando, comentei que foi um projeto bem desafiador, foi dessa fábrica. Eu acho que foi realmente um grande desafio ali, porque o processo deles, como você falou, da parte de processo, né? Eles faziam medicamento e também era um produto de saúde junto. Então, assim, o produto final deles, como eles trabalham com a linha oncológica, eles tinham um catéter, uma seringa que ia junto com um medicamento que era embalado junto. E eu lembro Nossa, a complexidade disso. É complexo, porque daí o que acontece? Para a vigilância sanitária, se fosse seguir realmente ao pé da letra todas as normas, elas queriam que tivesse um fluxo para o medicamento e outro para o produto de saúde, que era o catéter, a seringa e tudo mais. E aí, assim, eu lembro que eu e as farmacêuticas responsáveis, elas falaram, Patrícia, não vai impossível, rolar. Porque, assim, isso a gente pode até contar que o processo passa por essa bancada, mas na vida real aqui, isso não acontece. E aí, como é que eu vou fazer? Então, a gente fez um calhamaço, assim, mas sério, elas fizeram um calhamaço para explicar todo o processo. Acredito. E, assim, foi muito difícil. Nós tivemos que desenhar o fluxo de mais de 20 produtos.
Caraca. Foi um projeto assim, não foi nem a 4 mãos, foi a 6 mãos. Foram as minhas 2 mãos, mais as mãos das farmacêuticas, pra gente poder desenhar todo aquele processo e falar assim pra eles, olha, não vai rolar, isso não acontece assim. Não existe, não é viável. Não era viável, mas assim, era muito legal essa fábrica, eles têm um processo muito bacana. Tanto é que, assim, as bancadas eram limpíssimas, eles faziam todo o processo, então onde passava tal coisa, depois era feito todo um processo de limpeza das bancadas. Eu falo assim, podia até lamber a bancada depois de limpa, porque era assim, uma coisa assim, absurda. Eles usavam para ventilação mecânica, era um ar classificado, então legal. Assim, era muito legal. Você entrava lá, tudo com crachá, tem um laboratório para testar, e eles fizeram uma central de material esterilizado dentro da planta Fabril. E isso englobou também a parte do projeto. Então foi um dos projetos que realmente foi muito desafiador. Foram 2 anos de aprovação, porque foi para a Vigilância Sanitária Estadual essa aprovação. Ai, que delícia, imagina. Sim. Ah, delicioso, ótimo. Quando que foi isso? Que ano? Isso, sabe? Então, faz 3 anos, porque assim, 3 anos que eu iniciei esse projeto. Porque quando o projeto foi aprovado, quando eu fechei esse projeto, minha filha tinha acabado de nascer. E aí, quando o projeto foi aprovado, a gente fez um bolo, né? Aprovando o projeto e cantando os 2 anos da Carolina. Então, assim, foi ótimo. A farmacêutica ainda se chama Patrícia, olha só. Então, foi, assim, um projeto muito especial, desafiador. Minha filha tinha nascido e teve toda essa datação aí de nascimento, aprovar projeto. Imagina o rolê, né? Porque realmente... Acompanhou o desenvolvimento, né? Acompanhou o desenvolvimento. A farmacêutica falava assim, vamos cantar parabéns porque aprovou o projeto, porque a Carolina vai fazer 2 anos, né? Ela sabia da minha filha. Foi engraçado. Mas, assim, foi realmente um grande aprendizado ali, porque como você falou, nem tudo é dentro da caixinha. Né? As pessoas acham que a vigilância sanitária é tudo burocrático, tem que ser assim, e a RDC é assim, e não necessariamente. Ela pode ter os seus ajustes, mas eu acho que uma coisa depende do outro, né? Uma coisa depende da outra. E esse conhecimento técnico que eu acho que eu tenho, você tem, a Rager tem hoje, e até essa troca nossa, é o que permite achar soluções que vão ser diferenciadas, que às vezes não vão se enquadrar nessa caixinha, né? Sim, isso eu concordo plenamente. É uma mistura, assim, nessa questão do desafio, porque quando a gente fala de algo mais voltado para hospital e clínica, a gente tem a norma ali muito clara. Sim. Não clara, mas assim, específica. Agora, quando a gente vai fazer um EIS, já é mais complicado. É muito tênue as 2 linhas ali de projeto, entendimento e processo. Então eu também concordo contigo que quando a gente faz um EIS, trabalha com saúde, com um serviço de saúde, de interesse, alguma coisa assim, o dispositivo, é sempre mais desafiador, na minha opinião. É mais desafiador. Até porque a gente não tem pós, né, dessas coisas. Não. A gente vê muito pós de arquitetura hospitalar, laboratório e clínica. Agora, algo diferente que é pro dispositivo, pro serviço, e o interesse à saúde a gente já não vê muito. Não. Então é mais complicado. Eu queria, um dia você me mostra esse projeto, apresenta ele pra nós, que eu fiquei curiosa. Também fiquei. E você, amiga, o que foi o seu projeto, assim, que você diz mais desafiador, ou o assunto que acha mais talvez complexo? Né? Assim, eu gosto muito de aceitar desafios. Eu gosto de projetos complexos. Já não é fácil vigilância, ainda que é o mais complicado. Mas assim, é o fato de você ter que unir todas as legislações, por exemplo, numa empresa pequena, né? Uma clínica de ginecologia, você vai pela RDC 50, vai pedir dentro do consultório um banheiro. Mas esse banheiro, ele tem que estar adequado a 90/50, que é de acessibilidade. Porque você vai criando um efeito dominó, né? Então aí você tem que explicar para o cliente, né? Que tem cliente que sabe RDC de cor, né? Não, mas eu já fiz, às vezes é a 4ª, 5ª clínica que ele está fazendo, né? Mas eu já fiz, é só um banheiro, um lavabo, né?
Mas o alvará dele é de 1990. Então, aí agora pro novo, né, ele precisa atender às normas. Se você oferece um banheiro pro público, ele tem que estar adequado, ele tem que estar adaptado pro cadeirante. Então aí você tem que juntar RDC 50 e 90-50 e mostrar pro cliente que tem que ser, você tem que atender, não é uma norma só. Então é um apunhalado de normas. E cada vez mais aparecem mais normas, né? Daqui a pouco vai ter a norma específica para como que tem que ser a madeira do móvel, né? Eu acho que você pegou num ponto que eu acho que a gente já conversou uma vez. Sim. Que foi sobre a norma às vezes ser muito antiga, defasada. Sim. E ela às vezes é específica para umas coisas, daí a pessoa acha que é só ler que vai saber fazer. Sim. E falta um pouco de interpretação, mas também de experiência em saber como resolver aquele problema às vezes, ou solucionou, mas solucionou de que forma? Sim. Né? Porque tudo que você cria na arquitetura, principalmente para a saúde, você tem que ter um porquê. Senão não dá certo. Senão a fiscalização não aceita. Senão depois... Muito bem, né? tem que ter um embasamento legal. Vocês já passaram por alguma coisa nesse sentido que... No teu caso, eu acho que o fluxo foi, mas alguma outra situação que vocês tiveram que realmente fazer quase uma petição, uma defesa judicial para determinada solução? Eu já precisei para uma clínica de odontologia. Eita. Que eram 2 cadeiras e aí exige, né, a CME separada com área mínima de 4,8 metros quadrados. E o espaço dela era extremamente reduzido. Então não tinha como fazer. Fazer com 4,8 no caso. E é o que está na RDC. Aí tem uma resolução, que acho que uma vez até comentei contigo, que é de Santa Catarina, que ela prevê a CME, mas é de forma proporcional ao número de cadeiras odontológicas. E o Paraná ainda não tem uma resolução assim. Então, eu usei essa resolução, eu fui lá, fiz uma justificativa. Eu falei, não tem o porquê uma clínica de odontologia com 2 cadeiras e uma clínica com 40 cadeiras terem o mesmo espaço de esterilização, né? Não Aí eles faz. aceitaram minha justificativa e Nossa, aprovaram. que bom. Milagres! Temos um milagre! Foi uma CME simplificada, Mas teve que fazer e foi feito e deu certo a justificativa. Eu fiz praticamente uma petição de direito, assim. Tive que me transformar em advogada para poder defender o projeto. Sim. Isso é muito, eu acho que é uma das coisas mais legais também da nossa profissão ali, da nossa atuação, não profissão, mas da nossa atuação. Porque a gente tem que realmente vestir a camisa e buscar todos os cenários possíveis para resolver aquele problema, né? Isso da CME que você me falou me lembrou uma situação que foi na pós-graduação. O professor estava apresentando sobre CME e etc. Daí eu perguntei para ele, professor, por que até hoje a gente usa a RDC 50 para CME, sendo que a gente tem a RDC 15 que está mais atualizada e fala um monte de coisa? E eu questionei ele justamente porque na RDC 15, eu quero até que vocês palpitem sobre o assunto, tá? Então, na RDC 15 tem ali a simplificada, né? Que ela fala que você não precisa ter 2 ambientes individualizados, que a área limpa, a área suja, não um ambiente, não uma sala, não precisa ser cada um por um, que você pode ter barreira física ou barreira técnica. E aí, né, ele me deu toda uma resposta, mas eu não vou falar a resposta dele, porque eu quero saber o que vocês acham disso. Porque, no meu ver, o que acontece? Hoje, a gente sabe que toda clínica odontológica, médico, não sei o quê, ela sempre vai ter uma CME 1, do tipo 1. Sim. CME do tipo 2, 3 vai ser lá no hospital. E aí a gente tem esse problema de espaço e até mesmo de material. Então, né, por exemplo, assim, se fosse um caso de uma clínica que vai usar pinça, que vai usar um artigo, uma cubarrinha, às vezes nem usa produto, nem usa utensílio. Usa tanta coisa, né? E daí eles são obrigados a fazer aqui pelo menos são. Não sei lá em Curitiba, não sei como é que tá, mas a maioria dos estados eu acredito que seja assim. Sim. Tem que fazer as 2 salas independentes, com acesso independente, com 4,80, o guichê, o pass-through entre elas, lavatório de mãos e etc. O que vocês acham?
Teria sentido não ter uma sala só com tudo? Como que é para vocês, assim, no contexto da norma? Eu acho que eu concordo também com a Ágia. Eu tive uma situação parecida, mas não com clínica odontológica. Foi uma clínica de estomia que também eles fazem, né? Pra quem não sabe, porque pra mim então, eu também sabia o que era uma estomia até fazer o projeto dessa clínica. Eles trocam feridas e trocam as bolsas, né? Que qualquer bolsa vai ser chamada de estomia. Então, a colostomia, que é a bolsa que vai, né, pra substituir ali o cólon, a parte de intestino e tudo mais. E existem outras bolsas. E ela faz só a troca. O paciente vai até lá. E eu lembro que, assim, além de ser uma casa super antiga, que a gente reformou, então já não dava pra quebrar muita parede, abrir muita coisa, eu lembro que eu tive que fazer a parte de expurgo e esterilização, porque obviamente tá trocando ferida, tem secreção, tem sangue, tem um monte de coisa. Ela também não tinha tanto utensílio. Quando terminou a sala, assim, que assim, uma coisa projeto, foi lá definido 4,8 para cada sala, sala para área limpa, sala para área suja, faz o guichê exatamente para passar o utensílio de um lado para o outro. Ela falou, meu Deus, mas dá para dançar nessa sala? Tipo, gigante. Ela falou assim, pra que tudo isso? Ela falou, eu vou fazer porque tem que fazer, mas assim, eu nem tenho volume e utensílio para tudo isso. Para tudo isso, nem tem. Então eu acho que às vezes assim, realmente, tem algumas coisas que poderiam ser revistas, talvez pela capacidade, pelo a complexidade, volume. O artigo que vai esterilizar, o procedimento. Sim. Acho que faz mais sentido, né? Para vocês terem uma noção, eu tive um caso de projeto, depois eu deixo você falar, mas eu tive um caso de um projeto que a gente fizemos a CME simplificada, fizemos 2 salas independentes, só que o expurgo ele estava menor, até porque não tinha o que praticamente esterilizar. Era tipo utensílio de curativo. Não tinha o que esterilizar. Só que estava com menos de 4,80. E o analista exigiu que não, que fizesse o 4,80 mesmo sendo uma reforma e etc. E aí eu fui, baseado na 15, justificar que eu estava fazendo uma CME simplificada, que eu poderia ter o mesmo espaço para tudo, mas que a gente já estava fazendo separado e que não tinha como aumentar a área do expurgo. E mesmo assim não aceitou, não teve Cristo que fizesse o analista aceitar. Eu não quis entrar numa briga exatamente. E aí, conversando com o cliente, eu falei assim, não, então, se não tem, a gente não tinha espaço, né? Eu poderia quebrar uma parede e aumentar ali, às vezes, meio metro. Mas ainda não ia chegar nem no mínimo que eu precisaria, sabe? Nos 4,56 por causa dos 5%. Sim. Não chegaria. E daí eu falei pra ele, vamos transformar isso num depósito. E a sala maior, vamos usar como vamos fazer uma sala de utilidades e você vai terceirizar a esterilização. E daí foi isso que a gente teve que fazer. Mas é um desafio, porque daí como é que você explica isso pro cliente? Tá na norma, pode, só que... Sim. Entendeu? É uma coisa assim, eu fiquei muito frustrada com esse projeto, fiquei bem chateada, porque realmente não teve solução ali. E o legal é que a solução proposta tinham 2 salas separadas. Sim, tava melhor do que... Exatamente. Daí agora, mesmo que eu juntasse, fizesse uma divisão, não ia dar certo. Eu ia faltar 1 metro praticamente, sabe? 1 metro ia faltar da sala. Então eu tinha 3 metros e o máximo que eu conseguiria chegar era ali em 3,60. Então para os 4,80 ainda ia faltar. E eu ter que quebrar uma parede à toa. E, né, mesmo respaldada, eu não consegui brigar com o analista por causa disso. Sim. E até hoje eu fico pensando, será que eu deveria ter voltado atrás lá e batido o pé? Mas você tentou, né? Não, imagina se o cliente não entende e me cobra isso. Sim. Entende? Imagina se ele vai lá e me cobra. Ah, não, mas eu vou fazer isso daqui e você vai ter que pagar. Sim. Cara, imagina mas eu já tive cliente que foi em São Paulo, numa clínica odontológica super top lá, e mostrou lá a CME simplificada para 4 cadeiras. E aí eu tive que falar que o Paraná, infelizmente, é outra legislação, né? Tem coisas específicas. E ele tinha 2 cadeiras e também não deu. Não deu. Cara, é difícil, eu também né? fico pensando, porque é uma área que ele poderia ter usado quase que para um outro consultório.
né? Porque se você somar as duas áreas, dá Sim, mais 9 e de- pouco. É um consultório de dentista. É um consultório odontológico, né? Pessoal que tá em casa e tá assistindo isso, eu quero que vocês deixem nos comentários de vocês o que vocês acham sobre essa diferença de central de material esterilizado. Se vocês concordam com a gente, se vocês não concordam, por quê? E como vocês acham que devia ser, se vocês já passaram por alguma coisa desse tipo, porque é complicado. E eu sei que em cada estado tem uma coisa e vai de uma forma. Então, tem cliente que diz, mas aqui foi feito assim e deu certo. Uma sala única com uma barreira técnica. Sim. Mas aqui eu sei que Eu acho que nunca eles nem... deveriam seguir assim, frisar muito a questão da rotina da esterilização, né? Sim. A gente já faz o detalhamento, né? Porque daí não adianta nada, você tem a sala lá de área limpa e área suja. Mas aí a autoclave, por exemplo, ela tá contra fluxo ali. Aí do que adianta? Você tá atendendo a dimensão, mas não tá atendendo. Não tá o processo. Não é só a medida, né? Não é só a medida. Eu acho que você tem que ter uma bancada de recebimento de pelo menos uns 60 centímetros. Aí a pia, aí o espaço de secagem. Aí vai pra área limpa, A né? área pra limpa. daí embalar e etiquetar. E aí E autoclavar. E depois retirar e... Pra armazenar. O pessoal não tem noção que é tudo isso que a gente tem que pensar, né? Sim. Daí depois, quando o pedreiro quer mudar 10 centímetros a pia de lugar, você já fala... Em vez de colocar essa tomada aqui, vamos pôr essa tomada aqui. Era a tomada da autoclave, né? Exatamente. Isso é bem complexo. Mas eu gosto disso. Doutora. Vamos ter que mudar aqui. Doutora, posso mudar tal coisa? Não vai? Doutora, eu fiz isso daqui, tá diferente do que você desenhou. Mas é que agora eu acho que ficou melhor, né? Eu fiquei curiosa. Qual foi a resposta do professor? seu professor? O meu professor falou que ele acha muito perigoso quando a gente tem uma sala única e um fluxo unilateral. Porque ele fala que é muito passível da contaminação por causa que o fluxo inverte. E aí, isso eu concordo com ele também. Sim. Quando a gente tá falando de uma obra nova, né? E quando a gente não tem solução. Agora, quando a gente fala de uma coisa antiga, de uma atividade que não tenha... não é um material complexo, né? Sim. Crítico. Então, eu acho que tinha que ter essa relevância. A gente sempre vai optar por fazer, pelo menos eu penso, né? Eu nunca quero fazer o mínimo no espaço. Eu quero sempre um espaço maior. Então, quando o cliente fala assim, qual que é o mínimo para fazer um consultório? Odontológico é 9 metros. Mas eu não te recomendo fazer com 9 metros, porque não vai caber nada. Você mal e mal vai conseguir... Você vai falar respirando dentro da boca do teu paciente, praticamente. É uma coisa muito... né? Então, a gente nunca quer fazer o mínimo. Na esterilização, a mesma coisa. A gente quer o DML. A pessoa chega assim, mas não tem que ter só 2 metros? Não. Tem que ter pelo menos 2 metros. Só que o que cabe nos 2 metros quadrados? Nada. O tanque e um armarinho, pronto. E olhe lá ainda. Daí tu vassoura, rodo, fica atrás da porta, a porta nem fecha. Não tem espaço pra carrinho, não tem espaço pra colocar um pano. Onde vai pendurar os panos, né? Daí quando a gente fala assim, vamos colocar uma máquina de lavar pano, né? Uma máquina de lavar roupa, porque... Não esqueça. E daí, você acha que a moça da limpeza, a diarista, o faxineiro, o zelador, vai esfregar os panos na mão? Gente, tipo assim... então a gente já não quer fazer tudo no mínimo. Só que tem casos que a gente tá ali impossibilitado. Daí a gente inviabiliza uma edificação existente há anos, que já tá muito antiga, às vezes por causa de meio metro. Sim. Por causa de 1 metro. E uma coisa que eu vejo assim, né? Por exemplo, uma clínica, 2, 3 cadeiras. Ela vai fazer um horário estipulado toda a lavagem e esterilização dos instrumentais. É diferente, por exemplo, de um restaurante popular, que daí você vai ter que ter uma área de higienização de louças. Sim, porque o volume é constante, é uma coisa gigantesca. Sai o prato. Ali sim, vai ter que ter um funcionário ali só para lavar os pratos ali e o que vai levar os pratos limpos de volta para o salão. Então, ali sim, eu concordo que tem que ser maior, né? Mas aí não tem uma legislação específica que fala qual é o tamanho mínimo para a área de higienização de louça. É só assim, verdade. eles são meio categóricos de dizer que geralmente tem que estar fora da cozinha, porque eles consideram ainda uma área suja. Né? Mas você sabe Mas que... ainda é uma área, não precisa ser uma sala. mas Mas é dentro da cozinha, né? Isso que você falou, até eu concordo da questão da contaminação cruzada, também acho que faz sentido. Mas você sabe que na parte de escola, não sei se vocês recordam,
tem uma parte que você pode, inclusive, quando não atende algum quesito e é uma obra de reforma, poderia ter algo parecido para esses casos de área de saúde, né? Que você faz uma solicitação, uma carta dizendo que você não está atendendo aquele quesito, mas que em contrapartida você está tomando devidas providências para tentar atender. Atende parcialmente. Né? Atende o atendimento parcial. Se pudesse fazer algo nesse sentido, eu acho que é uma tabela, né? Que daí atende, não atende, atende parcial. Atende, porque na parte de escolas você pode fazer esse atendimento parcial, né? Mas, assim, é uma justificativa que, como você mesmo falou, pode ser aceita, como pode não ser aceita. Pode ser aceita em alguns casos, como de repente pode não ser, mas poderia ter essa flexibilidade, né? Porque daí eu acho que se você justifica, talvez tecnicamente, como vamos fazer uma barreira técnica ou algo do gênero, acho que daí faz mais sentido, né? Do que aquela coisa só da área mesmo. Eu queria que todos os analistas fizessem assim umas atualizações acadêmicas, ou então que eles também elaborassem projeto para eles verem o desafio que é. Porque eu sei que como analista, porque daí no caso, né, a gente sabe que a caneta pesa bastante e você aprovar uma coisa que às vezes não está em conformidade acaba... É muita responsabilidade, exatamente. Sim. Mas também, se você tem ali um profissional que está assumindo o risco junto com o responsável legal, é algo que seria possível. Mas eu vejo também que aí se abre muita brecha, o negócio desanda. Não sei se... né? É tão difícil. O meu professor também fala que a gente... tem que usar mais a arquitetura, né? E geralmente eu acho que é por isso que a gente tem tanta norma, porque o fluxo não é respeitado. Então, quando você começa a colocar parede, porta, janela, tranca, você começa a fazer com que as pessoas obrigatoriamente respeitem aquele processo. Verdade. Então, acho que talvez a arquitetura nesse sentido ela venha para dar uma... é mais rígida, mas vem para garantir que se no pop tem o pop, mas não estão seguindo o pop, então de alguma forma a gente vai fazer isso ser atendido. E daí parte para a infraestrutura. E tem aquela questão também, você tem que atender a norma, mas pensar no cliente. Né? Você, a norma pede uma pia lá. Mas aí qual parede fica melhor? Eu acho que o nosso desafio também é esse, né? Pensar no ambiente pro paciente e pro profissional ali, né? Porque enfiar a pia, você enfiaria em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tá atendendo a norma, pronto, e deixa tudo branco e não precisa de mais nada. Deus me livre. Nós, como arquitetas, eu acho que a gente tem que prever tudo isso, né? Deixar um ambiente aconchegante, acolhedor e também bem funcional. É um desafio, principalmente para a saúde, eu acho. Porque daí... Agora eu acho que tá melhorando, mas antes era muito isso que você falou, muito branco. Muito coisa meio xoxa, né? O liso lavável impermeável branco, não tem outra coisa. Tipo assim, esses dias um amigo me ligou e falou assim, olha, eu tô executando um negócio aqui, um galpão que vai ficar guardado, sei lá mais o quê, e a pessoa que executou falou que tem que usar porcelanato branco no banheiro, porque senão a vigilância não vai aprovar, porque não sei mais o quê. Falei, Deus me livre! Mas some com esses porcelanato branco, eu não quero nem ver um porcelanato branco, porque encarde mais fácil. E não tem, né? Não tem essa de a vigilância vai deixar porque é branco, ou porque é cinza. Pelo contrário, sendo liso, lavável, impermeável, tá tudo certo. A pintura já resolve. Exatamente. Daí... claro, você não vai colocar um papel de parede líquido, né? Porque daí não pode. Não pode, mas... Vai ter que ser liso, lavável, impermeável. E imagina, tipo, a pessoa da limpeza tendo que esfregar um porcelanato branco. Cara, não... Tipo assim, umas coisas assim que não faz sentido, né? Então tem muito mistério, né? Que a gente precisa desmistificar. Porque a pessoa acha que viu em algum lugar e funciona. Geralmente, né? Igual o caso da CME. Não, mas eu tinha 10 cadeiras e só uma simples. Sim. Então a gente também tem que desenrolar, né? Tem que ter jogo de cintura para dar uma equilibrada no negócio. Sim.
Assim, a minha sorte é que lá em Foz eu tenho um engenheiro, né, que foi meu professor, que era o analista, né, o engenheiro Wilson, lá da vigilância. Um querido, ele, né? Até Ele hoje, sim, até hoje ele me dá todo um suporte. E quando acontece alguma coisa que eu não consigo atender a norma, eu explico pra ele, ele entende e pede pra eu justificar, a gente consegue. Só que não é todos os analistas que têm essa abertura. Né? Então, às vezes não, é não e pronto, e tem uns que nem te atendem de forma presencial ou por telefone pra você tentar explicar, né? Então, esse também é um desafio bem grande que a gente tem que ter na vida, né? É um desafio. Eu não sei se... é que ser analista também é fogo, né? Porque eu passei por cada uma já, tipo, de falta de respeito, que... dá vontade de... Tipo... dá vontade de... Porque a pessoa chega e acha, porque é requerente, porque tá pagando, porque não sei o quê, que o analista, ele tem que estar à disposição e resolver e ensinar. Então, esse é um problema muito grande que às vezes eu acredito que eles passam também, né? Agora eu não passo mais, graças a Deus. Mas... que é essa questão das pessoas se impor muito, né? Não, mas tem que fazer desse jeito. Então me diz como é que tem que fazer. Cara, não tem que ensinar ninguém a fazer nada, né? Eu lembro quando eu era estagiária, porque assim, eu fazia pré-análise e depois eu passava pro Wilson pra ele fazer a análise final e assinar, né? E aí eu fiz análise de um projeto e o arquiteto chegou e eu ainda nem era formada, eu era estagiária, né? E aí o Wilson falou, não, a Raja, a estagiária, fez a pré-análise, ela solicitou, você pode conversar com ela ali, né? E ele me tratou muito mal. Porque o que você pensa que você é? Você nem é formada ainda, o que você está me pedindo? Se aqui que é uma repartição pública não tem acessibilidade, não sei, e sabe? E é bem isso que você falou, dá vontade de sumir. Né? Porque você tá ali presente. Eu não digo sumir, eu tenho vontade de perder meu réu primário. O povo é muito mal educado, cara. Sim, muito. Né? Muito mesmo. Dá pra perder o réu primário. Dá pra perder. Eu tive sorte, assim. Eu fui muito sensata e não. Mas, olha, eu já falei poucas e boas. Então, eu tive uma situação bem tensa uma vez que... Daí veio o advogado da prefeitura e falou assim, olha... Só não faz mais. Eu gostei, mas não faz mais. Eu falei, é só não me encher o saco e me ameaçar, né? Porque o negócio gente tá fazendo o nosso trabalho, né? Ai, é terrível. Tem, né? Passa por... Você não teve essa experiência de ser analista, Não, Patrícia? não tive essa experiência, mas deve ser engraçado. Agora me conta uma coisa, como que chegou? Como você caiu, assim? Eu caí na vigilância. Foi de paraquedas? Foi como? Tropeçou? Foi quase isso, né? Eu, antes de me formar, eu trabalhei num outro escritório de arquitetura, lá em Curitiba. E até, pasme, a maioria dos projetos que eles faziam eram residenciais. Só que os projetos comerciais passavam pela minha mão. E o que era comercial, geralmente, eram clínicas médicas, eram clínicas odontológicas ou projetos relacionados à área de alimentação. E aí, como era eu e mais uma arquiteta, né, a proprietária do escritório, e uma equipe de estagiários, tudo passava pela minha mão, porque acabava que, né, eu acabava gerenciando muita coisa pela arquiteta proprietária do escritório. E aí foi uma coisa que eu falei assim, poxa, eu já comecei a separar ali que o residencial já não era muito a minha pegada. Porque era aquela coisa muito morosa, o sonho do cliente eu detesto e isso. tal. Detesto isso. E eu, sinceramente, nunca gostei muito. E aí eu fui pro comercial. Quando eu saí de lá, 2 anos depois que eu me formei, eu fui pra área comercial e já de cara... eu acabei assumindo um projeto junto com uma amiga engenheira, que ela foi fazer a parte de prevenção. Era uma clínica de oftalmologia, que eles tinham centro cirúrgico. E eles fizeram muito, assim, muitas expansões meio assim... Puxadinho. Entendi. Cresce pra lá, faz aqui, estica, puxa. Aquelas adaptações. E eles tiveram que aprovar na vigilância sanitária tudo. Putz. E assim, como a Raja falou, aquelas edificações da década de 90, que assim, teve que atender toda a parte de acessibilidade, centro cirúrgico, que daí tinha que ter várias coisas. Para ter uma ideia, o médico, ele se paramentava, ele passava no meio da galera, assim, pra entrar no centro cirúrgico. Não tinha uma barreira. Entendi. Então, assim, bem raro. Era
isso quase não acontece, né? É raro, mas acontece sempre, Muito, né? todo dia, toda hora. E aí foram várias revisões, assim, cara, foi um grande aprendizado. E daí ali eu falei assim, poxa, mas eu gostei desse negócio. Eu achei interessante. É legal. Eu até achei legal isso aqui. A gente vê que a pessoa tem realmente um probleminha quando ela gosta. Acha divertido fazer essas coisas, né? Ai, meu Deus É do ruim, céu. mas é bom. Eu até que gostei, sabe? E aí foi justamente ali que eu falei, cara, eu acho que isso é bacana de se fazer. Eu gostei disso, quero fazer mais. Vou fazer mais. Eu adoro. Vou me abraçar nessa loucura e bora. Me abracei nessa loucura e foi. Caramba, que legal, bem massa quando a gente escuta isso. E você, bom, foi analista e daí resolveu que depois também ia seguir logo que eu me formei, assim como uma boa recém-formada, a gente quer conquistar fazer o tudo, mundo, né? A gente quer tudo. Fazer tudo e mais um pouco. Aí eu fiz um pouco de prevenção de incêndio, não Não fiz gostou? uma vez e não gostei, não me identifiquei. Fiz um pouco de interiores, eu faço ainda residencial, né? É pouco, mas eu faço, mas também a questão da vigilância sanitária é um amor infinito. Então aí como eu faço muita parceria com os outros colegas, né? Porque a maioria dos arquitetos acaba não gostando muito dessa parte de norma, lei, porque ele vai fazer uma clínica. E às vezes eles nem querem nem aprender, né? Vai fazer uma vez, vai fazer uma vez né? só. Daqui a uns 5 anos vai fazer de novo. Então, sim. daí já mudou a norma, tudo. Então é melhor terceirizar com quem já tem costume de fazer, né? Ah, e eu falo uma coisa, por exemplo, eu tenho 10 anos de experiência, já tem bastante também, você também tem bastante. Sim. Mas imagina a gente, tipo, imagina uma pessoa que tá começando agora. Sim. A gente já tá pelo menos 10 anos na frente. Sim. Então, e a gente se atualiza, né? Sim. Eu, pelo menos, cara, eu vou falar pra vocês que o tanto que eu estudo ou que eu tô buscando aprender uma coisa nova não é fácil. Meu olerite é 90% cursos, 10% o resto da sobrevivência. Mas a gente tá sempre aprendendo. E às vezes uma pessoa que vai começar agora, ela não tá tão à frente. Ela vai fazer uma pós, vai fazer um curso, mas não tem tanta experiência também. Sim. E aí, ao contrário, eu acho que de nós, que daí na hora de ensinar, também não vai ser fácil, porque você não consegue ensinar, às vezes, 10 anos em um projeto, sim, não tem nem como. Sim. Mas a gente consegue orientar os profissionais. Então, sim, é legal que, ó, pessoal que vocês estão ouvindo, a Ágir aqui em Cascavel também, em Foz, eu aqui em Cascavel também na região, a Patrícia em Curitiba. Se você está fazendo projeto da área da saúde, vou fazer um merchazão agora, né? Vamos lá. Você está fazendo projeto na área da saúde, está fazendo interiores de uma clínica, de um laboratório, de um hospital, restaurante, cozinha, escola, instituição de longa permanência, qualquer coisa que seja ligado ali diretamente ou indiretamente para a saúde. Está fazendo interiores, está executando a obra e você tem dúvidas se o projeto está ok, se a obra está sendo seguida certamente, entre em contato com a gente, porque nós podemos orientar. E eu acho que é mais legal a gente orientar e não evitar um transtorno caríssimo e o retrabalho, né, do que fazer de uma vez e fazer bem bonitinho, bem certinho. Acho que não tem muito segredo. Você presta consultoria também, Patrícia? Eu faço consultoria, faço para vários arquitetos, pessoal de design também. Pede muito, né? Pede tem bastante, porque eu acho que o designer, ele fica muito assim, desassistido, né, nesse sentido. Porque o pessoal de design, ele foca, o pessoal realmente no curso acaba vendo muito a área residencial e pouco comercial. Né? Isso é verdade. E eles ficam muito inseguros. Eu já percebi isso dos designers que eu orientei. Eles realmente ficam muito seguros. Eles não sabem para onde correr. Nem às vezes o que eles vão pedir pro cliente até de informação. Tipo um briefing, um programa de necessidades, né? Isso é bem importante. Por onde começar, o que fazer. Tá, e agora sim, pra gente ir encerrando, eu quero que vocês me contem, cada uma, qual que é o próximo passo da carreira de vocês? O que vocês ainda almejam para a carreira de vocês, que é um sonho que vocês estão buscando, que vocês vão realizar, às vezes um curso ou qualquer coisa, para essa área de vigilância, assim, quem quer começar? Peguei vocês, né? Pegou. Bom, posso começar então. Eu tive uma sorte na vida, né? Porque a vigilância sanitária, ela não tem
um cargo para estagiário. Eu era estagiária do planejamento urbano. Foi emprestada. Eu fui emprestada. Ai, que delícia. Fui cedida porque a vigilância estava com uma alta demanda de projetos. Então, eu acabei passando por uma experiência que nenhum arquiteto, pelo menos lá em Foz do Iguaçu, vai poder passar. Porque a faculdade, ela dá de uma forma muito pincelada, né? Sim. As informações, você vai fazer um hotel, uma cozinha, mas aí não tá conforme as normas. Você vai fazer um hospital e é mais ou menos, né? Então, a minha intenção agora com a minha vinda para Cascavel é ampliar o meu negócio para cá também, atender a região também. Porque, assim, em Foz eu sou bem conhecida entre os meus colegas, né? Assim, 80% do meu trabalho é voltado à vigilância sanitária lá. Eu tô direto lá. Eu vi, então, eu acompanho. E agora, com a minha vinda para Cascavel, é me aperfeiçoar, fazer novas parcerias, né? E continuar com os estudos, porque as normas, legislações, elas não param. Tá bem sempre em legal. constante atualização. Gostei, adorei. E você agora, Patrícia? Então, eu também. Eu quero buscar me aperfeiçoar também mais. Como você mesmo falou, né? Infelizmente, ainda não temos uma pós assim tão especializada tirando a parte de arquitetura hospitalar, que você não vê pós muito especializadas. Eu acho que a gente tinha que criar né? uma pós. Mas eu acho assim, sabe? Não tem mais o que fazer. Poderíamos criar uma pós, porque eu não tenho nada pra fazer na vida, né? Absolutamente nada. Mas eu acho que a gente pode pensar a respeito. Juntar aí os conhecimentos e quem sabe por que não, né? Por que não? Por que não? Eu realmente confesso que ensino pra mim, eu já tive um pouco na ponta da área de ensino, mais na parte técnica. Confesso que eu gosto dessa área de ensino, eu acho muito bacana. E eu quero muito me aperfeiçoar, mas você sabe que eu sonho mesmo, e que a gente possa, principalmente nós como profissionais que somos somos especialistas em vigilância sanitária, nós somos especialistas em vigilância, que a gente possa ter voz de realmente poder palestrar, poder trazer esse conteúdo, mas de uma maneira leve, para que as pessoas entendam falou tudo. isso. Né? Porque as pessoas acham assim, vigilância sanitária, elas têm medo das normas, elas não têm que ter medo das normas e nem achar que a vigilância sanitária é o bicho-papão. É o bicho-papão. Porque, na verdade, ela tá ali para garantir a segurança e a qualidade de todo mundo. Sim, né? Imagina 100, né? Imagine 100. Então, o meu sonho é fazer com que a gente consiga ter voz, seja dando palestra, assim, eu quero muito palestrar, mas palestrar de uma forma leve que a gente consiga trazer essa importância do nosso trabalho para as pessoas, porque quando eu falo que eu sou arquiteta especialista em vigilância sanitária, a pessoa me olha, tá, mas e o que você faz? O que é isso? É de comer, né? Como vive, como você se alimenta. Então, que as pessoas entendam a importância desse nosso papel, desse nosso trabalho e da vigilância sanitária também. Olha, você falou uma coisa tão legal agora, porque assim, eu também quero muito poder palestrar, contar sobre projeto de saúde, sobre vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, do trabalho, arquitetura, engenharia, tudo que está relacionado a isso. E a ideia do VisaCast é justamente essa, poder levar um pouquinho de conhecimento além, quebrando as barreiras, até que isso seja possível a gente realizar de fato. Não só para aquele grupo que está na faculdade, ou não só para aquele grupo que trabalha, às vezes, numa vigilância, sabe, num setor, mas poder levar um pouco mais do nosso conhecimento, porque é realmente isso que você falou. Se a gente leva de maneira leve, alegre, divertida, cara, eu falo pra vocês, esse assunto me brilha os olhos. Eu acho assim, eu poderia contar piadas sobre o assunto. E a gente transforma isso de uma maneira legal. Então, desmistificar, né? Isso, tipo, que a vigilância, cara, né, tá na cabeça das pessoas. Isso foi, não é mais. Hoje a gente tá vivendo um outro momento, uma outra realidade. Então, o papel principal, assim, até do VisaCast é justamente esse, poder trazer todo dia alguma coisa diferente, um esclarecimento, um conteúdo de maneira alegre, que seja divertido, com pessoas que entendam do assunto, sejam arquitetos, engenheiros, nutricionista, fiscal, analista. Olha, se eu puder, eu quero trazer gente aqui, olha, de
tudo quanto é lugar, só pra contar essas histórias. E pro pessoal começar a gostar mais de fazer isso. E você tem o e-book, né? Eu tenho. De odontologia. Eu tenho 2 e-books. Há 2? Eu tenho 2. Na verdade, eu tenho 4. Bem, logo no começo, assim, que eu resolvi falar assim, não, vou trabalhar com isso mesmo, só com isso, eu fiz um e-book. E aí, depois, eu fui melhorando, eu criei o primeiro, que é o Método Saúde, que eu chamo, e que é um método que eu uso para elaborar e analisar os projetos. Então, como eu analisei muito projeto, eu fiz um passo a passo de que eu tinha que ir olhando e como. E daí esse passo a passo eu usei na hora de eu elaborar os projetos também. E eu fui aperfeiçoando ele e peguei e realmente desenvolvi essa metodologia para poder ser mais assertiva nos meus projetos. E daí esse é o primeiro e-book assim, oficial, real que eu fiz. E daí depois eu fiz o Método Saúde para a clínica odontológica. Que daí é mais específico ainda, usando o método, mas para a clínica odontológica. Muito bom. E aí, Que legal. aos poucos, eu tenho vários e-books que estão escritos, porém, como eu, da meia-noite às 6 eu durmo ainda, não deu tempo de eu começar a arrumar ele graficamente. Eu acho que do e tal. jeito que você deixou de uma forma bem colorida. Ai, sim, o meu e-book é bem colorido e tem foto e tem cor. Ai, é demais. Não é aquele texto corrido. Ai, Deus me livre. Não, eu tenho uma tabela Fiz uma tabela. Eu ensino no e-book a pessoa, tipo assim, montar o programa de necessidades baseado na norma e baseado no que o cliente quer. Dimensionar certinho os ambientes e para a pessoa conseguir montar o fluxo, daí ver a acessibilidade, ver os espaços. É bem intuitivo, assim. E aí, tanto que o e-book da guia odontológica, eu tenho até uma aula gravada, que para quem compra o e-book, eu disponibilizo essa aula gravada, que eu mostro um projeto de odonto do zero, com 2 cadeiras, que daí já vai não pro lado mais, não pro simplificado, eu vou mais, eu vou para um complexo maior, que daí é mais, eu acho que é mais fácil a pessoa aprender já o mais difícil do que aprender o mais simples. Sim. Então já vai pro mais complexo, bem legal, bem divertido. Mas daqui a uns dias eu vou parar de vender ele, que aí o meu próximo objetivo é fazer uma mentoria. Inclusive, tá? Vou montar uma mentoria que eu quero poder ajudar os outros profissionais que pelo menos dá uma... Porque é muito desafiador, a mentoria é mais né? personalizada daí. Olha, a mentoria, eu penso assim, hoje eu faço muita assessoria individual. E acaba se tornando uma mentoria, porque eu faço um acompanhamento bem longo com a pessoa. Sim. Então, eu estou pensando em fazer isso de uma forma coletiva, ou também individual, dependendo do que a pessoa quiser comprar. E poder auxiliar ela não só assim para fazer o projeto, mas uma coisa que acontece muito, que eu recebo muita pergunta é: como é que você colocou aquele revestimento na clínica? Como é que você usou tal coisa na clínica? Então existe muito um tabu de que não podemos usar o cimento queimado na parede, não posso colocar planta não sei aonde, não posso fazer tal coisa no piso, não posso assim, não posso assado, não posso usar MDF, não posso isso, não posso aquilo. Então, a ideia dessa mentoria é justamente poder ensinar o profissional como ele vai fazer a norma trabalhar para ele, não o contrário. Que é, tipo assim, coloca a norma debaixo do braço e, tipo assim, vamos fazer ela resolver os problemas e não criar mais. Sim. Então, quando a gente pensa numa solução, eu quero poder orientar o profissional a isso. Você pode colocar uma pedra aqui em tal lugar, mas para você colocar essa pedra, você precisa fazer isso, 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 isso. Sabe? Então são coisas assim que eu quero ajudar. Porque aí a gente foge do padrão de que toda clínica tem que ser branca. Tem que ter aquela luz branca feiosa, que não pode ter não sei mais o que não pode ter isso, que não pode ter aquilo, que assim, assado. O papel de parede líquido você pode impermeabilizar, daí ele fica liso. Então, exatamente, a gente tem tem um lugar que você nunca vai poder colocar, mas ok. Mas tem tantas coisas que você pode solucionar, sabe? Então, acho que isso que é o mais legal. Daí a ideia da mentoria é essa. Justamente poder mostrar pro arquiteto que vai estar fazendo o projeto, pro engenheiro que está executando a obra, que ele tem uma assinatura de marca dele, ele cria projetos magníficos, mas ele não sabe como respaldar
aquele material que ele tá usando, o que ele tá querendo fazer, os ambientes, essas coisas. Então, essa é a ideia da mentoria. Aplicar de forma segura. Exatamente. Tipo, fazer a norma trabalhar pra pessoa. E não ao contrário, né? Porque senão, se fosse só sentar e ler a norma, teríamos vários arquitetos de saúde aí. Mas sabemos que não é assim. Não é. Então, a ideia é justamente fazer esse tipo de trabalho. Espero que dê certo. Vamos ver. Vai Talvez, dar. né? Vai dar certo. Então, meninas, eu quero agradecer muito a oportunidade e a presença de vocês. Foi um bate-papo bem legal, foi um bate-papo diferente. Pra gente encerrar, eu quero que vocês deixem nome, contato, telefone, onde procurar vocês. Podem ficar à vontade. Agora é os minutos de fama, por favor. Porque aqui, igual eu falei antes. Mandar beijo pra mãe, pra pai. Pode, pra todo mundo, pra Xuxa, pro periquito, pro papagaio, não tem problema. Porque eu falo, não somos concorrentes, somos o trio, né? O Trio das meninas superpoderosas. Superpoderosas. Então, por favor, quem vai começar? Quem vai falar primeiro? Pode começar. Vamos lá, Então vai, Paty. Bem, meu Instagram é @patriciavertuan, arquiteta. E também, né, meu WhatsApp, se vocês quiserem fazer contato comigo, é o 41 98 425 7818. E tem Instagram? Tenho, @patriciavertuan, arquiteta. Ah, legal. Então, e você, menina? Meu Instagram é o @rajiratari, com H. E meu WhatsApp é 45 98804 4945. Que legal, meu Deus do céu, eu tô muito feliz. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem os comentários, deixem as dúvidas, deixem as perguntas. Sigam as meninas no Instagram. Lembra de curtir, compartilhar esse vídeo, mandar pro periquito, pro papagaio, pra Xuxa, pra mãe, pro pai, pra todo mundo. Para os colegas que às vezes não sabem um pouco desse mundo da vigilância, vamos desmistificar isso de maneira alegre, divertida, descontraída. E é isso. Então, até mais, muito obrigado e ficamos pro próximo episódio.